Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 18. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Lucas 18, verso 8. Glória a Jesus. Agradeço também por esta oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, ministrando a palavra neste culto de oração. Já recebi as orações aqui, graças a Deus. Creio eu que estou abençoado, no nome de Jesus. E nesta noite eu quero ser rápido, não vou demorar muito. Glória a Deus. Aquilo que Deus colocou para me trazer hoje, No nome de Jesus. Lucas 18, verso 8. Vamos ler somente a parte B do versículo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Somente esse versículo, irmãos. Aleluia. A igreja pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que neste momento o Senhor venha me dar a direção, Senhor, daquilo que o Senhor, meu Deus, colocou, Senhor, no meu coração, para falar, para transmitir para a igreja nesta noite, Senhor, e para mim também, mais uma vez, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, toma, Senhor, a direção nesta hora, no nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, então Jesus, ele faz essa pergunta aos discípulos: quando eu vier, porventura, haverá fé na terra? E Jesus faz essa pergunta porque ele observa que os discípulos, entre os discípulos, alguns ali com certeza estava parando na fé. Às vezes até começou com a fé assim elevada, mas Jesus via que alguns estavam parando na fé. E também hoje, se nós formos olhar, nós vemos isso. Pessoas começou na fé, uma fé até boa, mas hoje já está mais fraco nessa fé. E esse verso ele se encontra numa parábola aqui no livro de Lucas, E interessante que antes desta parábola, Jesus ele está falando do arrebatamento. Glória a Deus. Jesus está falando sobre o arrebatamento para os discípulos. Então esta parábola, ela é uma preparação. Jesus está falando esta parábola muito importante para preparar os discípulos. E Jesus vai dizer para os discípulos: olha, naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Estarão dois no moinho moendo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois lá no campo trabalhando, um será levado e o outro será deixado. Jesus ele está falando anteriormente dessa parábola sobre o arrebatamento, que o crente ele tem que ficar atento, ele tem que ficar vigilante. Aleluias. Então ele vai contar esta parábola que é para alertar os discípulos, que é para que os discípulos venham continuar e perseverar na fé. Eles não podem parar, eles não podem perder a fé, porque eles precisam esperar esse momento, e nós também precisamos estar esperando pelo arrebatamento. Então Jesus vai falar nesta parábola sobre a oração, sobre o dever
de orar sempre e nunca desfalecer. Mas muitos estão desfalecendo. Nós podemos ver que muitos estão desfalecendo. E por quê? Porque não estão orando sempre. Porque não estão conseguindo orar sempre. Como esta parábola diz, né? Devemos orar sempre e nunca desfalecer. Nunca parar de orar. Essa é a fé do crente. Está sempre orando. Sempre de joelhos na presença do Senhor, acreditando na promessa, vivendo a promessa de Deus. Mas muitos têm deixado essa prática, muitos não têm ouvido esta palavra, esta repreensão de sempre estar orando, de buscar a oração. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele vai falar com os discípulos, e também está falando conosco nesta hora, através desta parábola, falando sobre aquela mulher, sobre esta viúva e aquele juiz. Aleluias. A viúva, ela tinha uma questão, ela tinha um problema a resolver, e ela ia procurar aquele juiz. Aleluia, glória a Deus. E ela chegava naquele juiz e apresentava a sua causa. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai relatar que esse juiz era um juiz que não temia a Deus e não temia também os homens, não respeitava homem nenhum. Então, esse juiz era um homem ruim, era um homem difícil de se lidar com ele. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus conta que aquela mulher, ela ia naquele juiz falar com ele: julga a minha causa diante do meu adversário. E assim ela fazia. Mas a Bíblia vai dizer que por um tempo aquele juiz não quis respondê-la. Aleluia, glória a Deus. Certamente aquele juiz, ele falava consigo mesmo: esta viúva vai ver, ela vai ver quem sou eu vou dar um chá nela de espera, eu vou fazer ela vir aqui muitas e muitas vezes, não vou julgar a casa dela, até que ela desista. Glória a Deus. Mas aquele juiz, ele não conhecia aquela mulher, ele não conhecia a fé daquela mulher. Glória a Deus. E aquela mulher continuou indo ali falar com aquele juiz, uma vez atrás da outra, um dia após o outro. Aleluias. Então aquela mulher chegava e batia. O juiz ia ver, era a mulher. Outro dia chegava e batia. O juiz ia ver, a mulher está lá, a viúva está lá. Glória a Deus. E muitas vezes aquela mulher insistia e ia: julga a minha causa contra o meu adversário. Julga a minha causa contra o meu adversário. Glória a Deus. E as coisas então foram se tornando ao contrário. Vez do juiz cansar aquela mulher, foi a viúva que estava já cansando o juiz. Aleluias. A perseverança daquela viúva era grande, era demais, que ela venceu aquele juiz que não temia a Deus, que não respeitava os homens. Glória a Deus. Aquela mulher venceu pela insistência e pela fé que ela tinha. Ela insistiu, ela não parou de bater. Aleluias. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Aleluias. Nós devemos falar para Satanás: Satanás, eu estou orando, e agora que eu vou orar mais e mais ainda, no nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então o milagre daquela mulher foi liberado para ela. O milagre foi liberado pela insistência, pela importunação, assim diz a palavra, que ela importunou o juiz, tanto que o juiz não suportou e julgou a causa dela. E também Deus, ele age desta forma, irmãos. A oração que nós fazemos, ela importuna Deus, mas é uma importunação que Deus quer, que Deus gosta dela.
que nós venhamos importunar Ele com orações, com clamores. Glória a Deus. E assim também nós vamos conseguir a vitória, pela importunação, pela insistência na oração, pedir ao Pai todos os dias, clamar, buscar Ele em oração. Glória a Deus. Temos que importunar Ele, porque muitos já deixaram de importunar. Ah, mas irmão, eu oro todo dia, irmão. Eu estou orando todo dia, irmão. Irmãos, você tem que multiplicar as orações. Está orando? Ora mais. Ah, eu estou orando meia hora, mas agora não está orando nem mais 10 minutos, irmão. Aquele que orava meia hora, não está orando mais nem 10 minutos mais. Esfriou, acabou a fé. Glória a Deus. Era para ele estar orando, era 50 minutos. Ele orava meia hora, para orar 50 agora. Mas ele foi parar. E parou a oração, a vida espiritual começa a cair. A carne começa a vencer. A carne começa a vencer. Glória a Deus. E o milagre que nós tanto esperamos vai ficando distante, vai ficando cada vez mais longe. Aleluia, Jesus. E Jesus, ele vai falar, explicar, viu só o que aconteceu com essa viúva, esse juiz? Observa bem o que esse juiz falou. Aleluias, glória a Deus. Para que essa mulher não me importune muito, eu vou julgar a sua causa. E ele fala, e Deus, e o Pai, aleluias, será que não vai responder aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Aleluia, Jesus. Se aquele juiz não suportou, aquele juiz que não temia a Deus, que não respeitava homem nenhum, ele cedeu, ele não suportou a insistência, a importunação, e Deus, que é nosso Pai, que é bondoso, que é benigno, e que quer atender sim a nossa oração. Então ele fala, né, e Deus não responderá aos seus escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite? Aleluia, Jesus. Então é preciso, irmãos, que eu e você sejamos escolhidos do Senhor. Escolhido é apenas o salvo, irmão. É aquele que é salvo. Então precisamos estar salvos no Senhor, para sermos escolhidos do Senhor. E a palavra vai dizer, clama de dia e de noite. Então a coisa não é fácil. Se você observar a palavra, não é fácil. Não é apenas uma oraçãozinha, né, por dia, mas é clamor, é insistência, como a palavra está dizendo, de dia e de noite. De dia e de noite, hora após hora, orando. Sempre que puder, vai orar. Sempre que puder, tira um tempo. Não, vou orar, vou insistir, vou pedir aquela bênção, vou pedir o meu milagre, no nome de Jesus. E sabe por quê, né, a fé de muitos vai se acabando com o passar do tempo? Porque também o tempo de Satanás está acabando. O tempo de Satanás está findando. Aleluia, Jesus. E ele vê se aproximar a sua condenação total. Então o movimento é grande de Satanás, o trabalhar dele é muito grande. Ele está trabalhando mais do que nunca para levar mais almas, enquanto o tempo dele não chega, porque o tempo de Satanás está chegando. Por isso muitos têm caído, por isso muitos têm enfraquecido, porque o trabalhar de Satanás é grande, irmãos. É grande. Satanás está trabalhando como nunca nesse tempo, com o engano, com a mentira, com a frieza, pensamentos errados, pecado, dificuldades, colocando de todas as maneiras nas nossas vidas, para que nós venhamos parar. Temos que ficar atento com as armadilhas do diabo. O diabo cria muitas situações. Cria situações para você não vir para o culto. Cria situações para você não participar de oração. Cria situação para você abandonar
a posição que te colocaram na igreja. Eu não quero mais servir na porta. Eu não quero mais ser líder do grupo de louvor. Eu não quero mais fazer nada. Eu dirigi o culto de louvor, de oração. Eu não quero mais, eu vou desistir. Eu cuidava das crianças, eu não vou cuidar mais. Eu vou descansar um pouco. Mas não sabendo que isso aí já é o inimigo operando e trabalhando na vida das pessoas. Glória a Deus. Irmão, observa para você ver. Observa na igreja. As pessoas que tinham um cargo, uma obrigação, entrega. Veja como é que estão essas pessoas. A pessoa, estava pregando a palavra, estava bem na igreja, mas já não está mais. Só porque ele abandonou. Observa para você ver as pessoas que um dia estavam fazendo um trabalho na igreja, se estão aqui, ou se está bem. Então, eu quero falar para a igreja nessa noite, quando você assumir algo na igreja para Deus, irmãos, não largue, nunca largue, a não ser que o pastor chegue, olha, você não vai fazer mais isso, você vai fazer aquilo outro, então você vai deixar, porque aí o responsável é o pastor. Se ele estiver na direção de Deus, tudo bem. Se ele não tiver, o responsável é ele. Agora, se você, por si próprio, não dá, eu vou largar essa posição, eu vou largar esse trabalho da igreja. Larga para você ver se você vai permanecer firme na presença de Deus. Vai passar o tempo, vai passando, e você vai cair. Daqui a um dia você não está mais na igreja. Glória a Jesus. Então, o tempo de Satanás está acabando, ele está trabalhando como nunca. Devemos prestar atenção nisso. Outra coisa também que faz nós esfriarmos na fé e perder a fé, porque Jesus está se aproximando da sua vinda, glória a Deus, por causa da sua vinda. E também é porque é o seguinte, as pessoas, eles chegam na igreja, eles se convertem, glórias a Deus, e eles não procuram buscar a Deus com intensidade. Eles não procuram ir a fundo com Deus. E isso, vai passando o tempo e a pessoa enfraquece. Por quê? Porque ele não está achando Deus. Deus não está se movimentando na vida dele. Então, ele vai se frustrar. Ele vai começar a se enfraquecer e desistir da caminhada. Por quê? Porque ele não tem experiência com Deus. Porque ele não sente a presença de Deus. Então a fé dele vai acabar. Porque ele não consegue ver Deus. E não vai ver. Aquele que não se esforçar, não entrar na igreja, não se dedicar, não colocar no coração. Não, eu quero conhecer a Deus. Eu quero ter experiência com Deus. Eu quero, mudança na minha vida. O evangelho é o poder de Deus. Eu preciso experimentar esse poder de Deus. Eu tenho que ver essa verdade que eu estou crendo. Isso tem que acontecer na minha vida. Isso não pode ficar só na letra, na palavra. As coisas que estão na palavra têm que acontecer na minha vida. Eu tenho que ver acontecer na minha vida. Então, se a pessoa não colocar isso no coração, chegar na igreja e ficar da mesma forma toda a vida, não tomar uma atitude de conhecer, experimentar Deus, ele jamais vai permanecer. Ele vai passar um tempo, vai ficar um tempo na igreja e vai cair e vai sair. Por quê? Porque ele não experimentou, o bom do Senhor, porque ele não experimentou Deus. Porque quando você começa a ter experiência com Deus, você vai adquirindo mais fé cada vez mais. Você vai subindo cada vez mais. E cada vez mais você vai sentir sede, desejo de Deus e buscar a Deus. Você vai largar tudo por causa desse Deus. Mas sem ter nenhuma experiência com Ele, você não vai largar. Você vai deixar Ele por qualquer coisa. Qualquer coisa banal, fraca, você vai deixar. Por quê? Porque você não experimentou o bom de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus. Então, aquele que entrar na igreja, eu aconselho, busque a Deus, faça o que a Bíblia diz, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar,
se esforça, fala com Deus. Deus, eu quero mudança, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver o Senhor realmente na minha vida. Eu não quero ser simplesmente uma pessoa sentada no banco lá, ouvir só falar do Senhor, ver só os outros terem experiência e eu não. Eu também quero conhecer o Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então a pessoa tem que tomar essa atitude, irmãos. Tem que se esforçar. Você tem que dar seu tudo para ter Deus, para que a sua fé não seja uma fé fraca. Glória a Deus. Eu já ouvi muitos testemunhos, irmãos, de grandes homens de Deus, que foi assim. Eles não queriam a conversa. Eles, não, eu quero ver realmente, eu quero saber, eu quero provar isso. Se isso é verdade mesmo, eu quero que aconteça na minha vida. Eu vou fazer o que tenho que fazer para Deus se manifestar na minha vida. Para que eu creia, não só de ouvir os outros falar, mas que Deus fala comigo. Foi o que a irmã falou aqui hoje nessa noite. Que Deus falou com ela, Deus tocou no coração dela. Isso aí é muito bom e importante. A fé dela cresceu, a fé dela aumentou. Glória a Deus. E isso vai fazer com que ela venha perseverar e ficar firme. As coisas não vão abater ela fácil. Glória a Jesus. Então as pessoas não querem sacrificar, irmãos. É fácil? Não, não é fácil não, é difícil demais da conta. É dificílimo você orar, você jejuar, você ler a palavra. É muito difícil, porque a nossa carne é terrível, irmão. A nossa carne não quer de jeito nenhum. A nossa carne não quer orar, não quer jejuar de maneira alguma. É muito difícil, você começa a jejuar, vem dor de cabeça, vem aquela coisa toda. Vem fraqueza. Vai orar também. Às vezes começa a vir perturbação, começa a vir atrapalho, começa a vir incredulidade. Então é muito difícil, não é fácil. Eu estou falando aqui, mas não é fácil. Mas só que não é impossível. Não é impossível você buscar a Deus com toda a força do seu coração. Orando muito, jejuando muito, lendo a palavra. Se sacrifique, é um sacrifício. Pode acreditar, irmãos, é um sacrifício. Não adianta você falar, mas Jesus já se sacrificou. Nós estamos no tempo da graça. Não se engane. Se você não se sacrificar, não esforçar, você não vai sentir Deus, você não vai ver Deus na sua vida. Você vai ficar amarrado, porque os demônios estão aí, ao redor, atrapalhando e amarrando tudo. Por quê? Porque nós não temos poder, porque nós não estamos buscando o poder de Deus para quebrar as correntes, para afastar os demônios. Porque nós não estamos buscando o fogo de Deus para nossas vidas. E os demônios vai abafando e prendendo cada vez mais. E a nossa vida fica parada. Não há resultados. Glória a Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o reino de Deus, ele é conseguido por violência. Por violência. E é verdade, irmãos. Mas não é uma violência física. Entenda isso. É uma violência espiritual. É uma violência espiritual. Hoje nós estamos na graça. É uma violência espiritual. E o que é uma violência espiritual? É você ser aquela pessoa que ora, que jejuma, que lê a palavra, que está ali ansioso para buscar o Senhor, que procura Deus, que quer achar Deus de qualquer maneira. Então, é assim que se faz violência. É assim que se faz violência. Orando, buscando ao Senhor. Glória a Jesus. E é necessário fazer essa violência espiritual. Tem que ser tomado à força. Mas a força no espírito, no espiritual.
Porque tudo acontece no espiritual primeiro, viu, irmão? Depois passa para o físico. Primeiro aconteceu no espiritual. A queda daquela pessoa aconteceu no espiritual. Aquele casamento acabou primeiro no espiritual. Tudo começa no espiritual, depois passa para o físico. É por isso que as pessoas não percebem, né? Da mesma da hora, a pessoa acorda, uai, estou fora da igreja, uai, não estou indo mais para a igreja, o que aconteceu? Uai, lá em casa está uma bagunça, porque já aconteceu primeiro no espiritual, irmãos. Aí passou para o físico. Então, antes de acontecer no espiritual, busque o Senhor, ore, sacrifique-se ao Senhor, prepara-te, prepara. Jesus contou essa parábola para preparar os discípulos, mostrou a insistência daquela viúva, que teve a vitória, e deu o exemplo. Veja o que o juiz Winning falou, e Deus não vai julgar a sua causa, e ele fala que mais que depressa, Deus vai julgar a sua causa. Mas é necessário ter o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Desfaleceu não tem causa julgada, não. Desfaleceu não tem vitória. Desfaleceu não tem salvação. Não pode desfalecer nunca. A palavra diz nunca. Nunca desfaleça. Insista, insista. Ame ao Senhor, ame a Deus. Quando a pessoa ama a Deus, irmãos, ele larga tudo e vai fazer primeiro as coisas de Deus. Ele esquece, ele deixa tudo para trás. Primeiro as coisas do meu Senhor, a quem eu amo, a quem é meu Salvador. Mas muitos, irmãos, infelizmente, deixam do Senhor e vai fazer as deles, vai fazer as coisas do mundo. Estão preocupados com as coisas do mundo. Enquanto a guerra está aí, declarada, Satanás está aí, rodeando como um leão para tragar, procurando uma oportunidade para tragar. Glória a Deus. Que a igreja se coloque de pé nessa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor, insista. Insista, não desista. É sacrifício sim. Se você quer salvação, tem que se sacrificar. Nós estamos na graça, mas é necessário o sacrifício. É necessária essa luta pela nossa salvação. Não pense que o diabo vai ficar parado vendo você ser salvo. Não. Ele vai fazer de tudo para te matar, para levar a sua alma. É necessário você insistir. Insista, persevere na oração. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Aleluias. Basta você amar ao Senhor de todo o seu coração, como diz no mandamento. Basta você se dedicar e buscar a Deus. Que quando Deus começar a aparecer na sua vida, você vai ter mais fé. A sua fé vai aumentar. Glória a Deus. Você precisa colocar no seu coração: eu quero experiências com Deus, eu quero provar de Deus, para ser fortalecido. Desta maneira, você vai ser um crente fortalecido. Você vai ter sede de estar nos cultos. Você vai ter sede de estar na oração. Você vai ter sede de estar numa vigília, porque você vai buscar a presença de Deus e vai ter a presença de Deus, e vai sentir a presença, e vai ver que a presença de Deus é algo maravilhoso e poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diaconisa Roseli, se tiver um louvor aí, para nós adorarmos um pouco, pode tocar aí, por favor. Glória a Jesus.